estatística. A gente vai utilizar a estatística para analisar um conjunto de dados. Em seguida, a gente viu como é que a gente poderia pegar esse conjunto de dados e organizar em tabelas e em gráficos. Essas tabelas dão um resumo do meu conjunto de dados, tá certo? E os gráficos também dão uma impressão do comportamento desse conjunto de dados. A aula passada, a gente fez basicamente toda a aula baseada no Excel. A gente utilizou o Excel para fazer essas atividades de elaborar tabelas e gráficos, tá? Então, e a gente resolveu 2 problemas, que foram esses aqui, ó. Deixa eu apresentar para vocês. Esse aqui, ó, que eram as notas de uma turma de alunos, tá? Aí ele pediu para montar uma tabela de distribuição de frequências, que está montada aqui. Foi a tabela que a gente fez, tá? Aí o que acontece? Essa variação de 0 a 10 das notas dos alunos foram organizadas numa tabela, tá? Em que a gente criou 5 subgrupos, tá? A gente dividiu a variação de 0 a 10 em 5 grupos de alunos que tiraram notas de 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8 e 8 a 10. Tá? Então, essa foi a tabela que a gente montou. Essa variação toda aqui, ó, que tinha 40 alunos, foi dividido nesses 5 grupos, onde, na frequência simples, a gente identificava que 4 tiraram as menores notas, de 0 a 2, 5 tiraram as maiores notas, de 8 a 10, e a grande maioria teve nota aqui entre 4 e 6, foram 12 alunos. De 2 a 4, 10, nota de 2 a 4, 10 alunos, e 6 a 8, 9 alunos. Tá? Então, a gente montou essa tabela, seguindo esse caminho da aula, e fez esse gráfico, que é o histograma. Ok? Aí a gente ficou nisso, né? Essa tabela de distribuição de frequência que a gente montou, e resolvemos outro problema também de uma outra tabela de distribuição de frequência também, só que sem intervalo de classe, onde aqui eu colocava o valor da variável e a frequência. Aí, nesse problema, ó, número de erros de impressão de um livro, por página, né? Aí tinha página que tinha 0 erro, tinha página que tinha 1 erro, 2, 3 ou 4. Tá? E foi retirada uma amostra de 50 páginas do livro. E possibilitou a gente montar essa tabela. Então, só revisando o que a gente fez na aula passada, né? Que o nosso caminho foi, né, seguindo aqui, montar as tabelas e fazer alguns gráficos ilustrativos do comportamento de um conjunto de dados. Tá? Essa foi a nossa intenção nas aulas passadas. Aí, nessa aula aqui, que eu deixei o vídeo para vocês verem na aula assíncrona de terça-feira, foi apresentada algumas medidas que são chamadas de medidas de posição. Essas medidas de posição, elas buscam identificar, tá? Em geral, elas buscam identificar o centro de um conjunto de dados e representar esse conjunto de dados através de um único número, que vai ser a medida que eu vou calcular. Por exemplo, as notas
dos alunos que estavam aqui, ó, essas 40 notas, elas vão ser representadas através de um único número, que representa o centro dos dados, que eu vou chamar de nota média dos 40 alunos. Tá? Essa outra aqui, ó, nessa planilha, do número de erros de impressão por página de um livro, a gente pode também pegar esse conjunto aqui de 50 números e representar ele através de um único número, que seria o centro, que iria me informar o número médio de erros de impressão de um livro. Bom, quando eu falo média, eu espero que todo mundo já saiba mais ou menos o que eu estou querendo falar, né? Porque até nessa disciplina que a gente faz, a gente precisa calcular algumas medidas para saber a nota da gente. Por exemplo, se um aluno tirou 7 na primeira prova, 9 na segunda e 5 na terceira, tá? Aí seria nota 1, nota 2 e nota 3. A gente, no final, a gente calcula a média dessas notas e vai verificar se ela é maior ou igual a 7, o aluno é aprovado. Se ela é menor do que 7 e maior do que 4, ele vai fazer prova final. Então, vamos ver aqui, ó, esse aluno, eu vou somar, autossoma 21. Ele fez o total de 21 pontos. A gente pode botar aqui a média, vai ser igual a essa soma total, que era o 21, que é 7, dividido pelo número de notas que eu tenho, o número de observações, que é 3 nesse caso. Aí deu a média 7. Aí, nesse caso, o aluno está aprovado. Né? Mas, por exemplo, se ele tirar um 4 aqui, aí a média 6,67. Aí ele vai precisar fazer a final. Então, é um risco. Oi? Pode falar. Então, ó, se ele tirar um 4 aqui, ele vai precisar fazer uma prova final. Né? E nessa prova final, ele tem que tirar uma determinada nota para ser aprovado. Ok? Bom, então, hoje, na aula de hoje, nosso objetivo é apresentar medidas estatísticas, que a gente chama de medidas de posição. E essas medidas de posição, elas servem para representar um conjunto de dados, uma amostra, através de um único número. Tá? E temos as medidas de tendência central, que são essas 3 aqui, ó. Média, moda e mediana. Tá? Então, observe, nessa aula de hoje, a gente vai aprender a calcular essas medidas. E essas medidas, a gente pode calcular elas de algumas formas diferentes, dependendo do modo como se apresenta. Por exemplo, olhando para esse meu conjunto de dados aqui, das notas dos alunos, tá vendo? 40 notas. Se eu quiser calcular a média desses 40 alunos, o que é que eu faço? Eu somo todas as 40 notas e eu tenho o total. E esse total
eu divido pela quantidade de notas, que é 40. Então, está aqui as notas relacionadas. Todas elas que eu coloquei na aula passada. Aí vocês devem se lembrar. Aí, se eu somar todas as notas, vou somar. Autossoma, aí apareceu aqui embaixo. 189. Aí, esse é o total das notas. Tá? 189. Mas qual foi a média? A nota média. Aí eu vou botar aqui. A nota média vai ser igual a esse valor aqui, que é o total somado, total das notas, vai ser igual ao total das notas dividido por quanto? Dividido pelo número de observações que eu tenho. Quantas observações eu tenho? Eu tenho 40 notas, então, dividido por 40. Então, fazendo isso, eu observo que a nota média foi 4,72, 4,7. Tá? Ou seja, como é que eu interpreto isso? Teve notas variando de 0 até 10. Alguns tiraram notas altas e outros notas baixas, mas o centro dos dados foi 4,7. Então, um pouco abaixo de 5, indicando que muitos alunos não conseguiram atingir uma nota muito boa, porque está abaixo de 5. Professor, eu podia dar uma observação, eu podia fazer uma pergunta aí? Pode, fica à vontade. Escute aí, nesse sentido aí, digamos aí, uma planilha como essa aí mostra um universo de 40 notas, certo? Para a gente encontrar a média, como o senhor está falando, tudo bem. Quando não tem ausência de nota, vamos supor, seriam 40 alunos, mas um aluno não teve nota, não fez prova, ou não teve nota, alguma coisa. Então, essa ausência não pode estar calculada nos 40, né? Exato. Porque vai interferir na média geral, né? Exato. Exatamente. Por exemplo, se um aluno faltar, por exemplo, vamos supor que um aluno desse aqui que tirou uma nota baixa, ele disse, não consegui estudar bem, eu vou desistir, eu não vou fazer a prova. Aí foi esse que tirou 1. Aí eu vou deletar ele. Deletei. Tá certo? Aí, se 1 faltou, aí eu vou dividir agora, não. Aí reduziu. Diminuiu 1 unidade. Mas. Em vez de ser 40, passou a ser 39, então. Tem que ser 39. Aí, aumentou a nota média. Por quê? Porque eu tirei uma nota baixa lá das menores. Aí aumentou a nota média. Tá vendo? Aí, se eu tirar notas de baixo, a média aumenta. Se eu colocar notas mais altas aqui, a média aumenta também. Mas se eu retirar uma nota daqui de cima, aí a média diminui. Por exemplo, se eu tirar um 10 desse, aí o que acontece? Aí eu fiquei com 38 observações. Aí eu vou dividir por 38, aí eu tirei uma nota de baixo. Aí a média diminuiu. Era 4,7, aumentou para 4,80 e pouco, e agora baixou para 4,68. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui, 4,82, voltar de novo, aí agora voltou o que era antes, 4,7, essa nota média. Tá? Então, é muito fácil calcular uma média de um conjunto de dados.
eu somo todos eles e divido pela quantidade deles. Qualquer um da turma faz isso sem nenhuma dificuldade, se os dados estão assim, dessa forma. Ô, professor, já que boa noite. Boa noite. Já que todos os números então estão inteiros, a gente pode arredondar o resultado ou ele tem que ser assim mesmo decimal, obrigatoriamente? Ele vai ter que ter algum decimal aqui, tá? Certo. Porque se eu fosse arredondar para um inteiro, ele seria arredondado para 5, mas eu estaria perdendo informação. Aí eu posso arredondar, não tem problema, mas vamos arredondar ele para 4,7, tá certo? Por quê? Porque o próximo número é 2. E 2 é um número que é menor do que 5. Aí a gente deixa ele aí, 4,7. Se esse número fosse 4,76, o 6 é maior do que 5. Aí eu arredondaria para 4,8. Tá certo? Professor, e no Certo, 5? obrigado. Pode dizer, pode falar. E se fosse 4,75? Pronto. Se fosse 4,75, eu ia olhar quem era o próximo número, tá? Se ele for par, ele permanece do jeito que está. Se ele for ímpar, ele aumenta uma unidade. Deixa eu ver. Tem uma regrinha assim, ó, que ele diz assim: eu vou olhar quem é o próximo. Se ele for assim, ó, 4,751. Aí o 1, ó, se fosse 4,750, ficaria 4,75, né? Mas eu vou olhar o próximo número nesse caso, quem vai ser, se ele é par ou ímpar. Quando eu tenho 5 aqui. Aí, se ele é par, ou seja, se ele for 0, 2, 4, 6, 8, eu somo uma unidade. Tá? Ou seja, se fosse 4,74, 4,754, aí eu iria botar 4,8. Tá certo? Mas se ele fosse 4,753, aí ele iria ficar mesmo 4,7. Tá? Então, quando ele é 5, eu vou olhar qual é o número que vem depois, se ele é par ou ímpar, para tomar a decisão. Tá? Bom, mas aqui eu calculei a média facilmente. Por quê? Porque eu tinha um conjunto de dados, esse aqui. Eu digitei ele numa coluna e fiz a conta. Mas se eu não tivesse esse conjunto de dados, se eu tivesse somente essa tabela, está vendo a tabela aqui? Das notas, como é que eu faria para calcular a média nesse caso? Ou seja, eu estou numa situação que eu tinha esse conjunto de dados, montei uma tabela. Daqui a pouco eu apaguei os dados. Eu só tenho uma tabela agora. Pode ocorrer, não pode? Isso pode acontecer. Por quê? Porque normalmente, quando a gente faz uma tabela dessa, a gente começa a olhar mais para a tabela e analisar mais a tabela do que o conjunto de dados desorganizado. A gente não vai ter mais esses dados. Aí eu digo, pronto, e agora? Agora eu quero calcular o meu problema. Ó. Calcular a média da variável. Qual é a variável que eu tenho aqui? A nota, né? Em uma tabela de distribuição e frequência com, vou botar assim, intervalo de classe.
que é esse caso aqui. Esse é o meu problema. Eu não tenho mais esses números. Bom, então, nesse caso, para calcular a média, já que eu perdi essas informações aqui, ó, eu vou considerar que os 4 alunos que tiraram nota entre 0 e 2, eu vou considerar que os 4 estão no centro da minha classe. E o centro é o ponto médio, que é esse XI aqui. Então, eu vou considerar que os 4 alunos tiraram nota 1. Tá? E o próximo, os 10 da segunda classe, de 2 a 4, eu não tenho mais quem são as notas. Então, vou considerar que os 10 alunos, todos eles tiraram nota 3. Aí, no caso, ó, se eu somar os 4 com nota 1, ia dar um total de 4. Né? Se eu somar os 10 que tiraram nota 3, eu ia somar 3, 10 vezes, aí ia dar um total de 30. Os 12 que tiraram nota dentro desse intervalo de 4 a 6, eu vou considerar que esses 12, todos eles, foram iguais a 5. Então, eu vou somar 5, 12 vezes. 5 vezes 12 vai dar 60. Tá? E, ó, de 6 a 8, eu vou considerar que os 9 alunos, todos eles tiraram nota 7. E 9 vezes 7, porque eu vou somar o 7 9 vezes, aí vai dar 63. Tá? E aqui, os 5 que tiraram as maiores notas, estão nessa classe de 8 a 10, eu vou considerar que todos eles tiraram nota 9. Então, eu vou somar 9 5 vezes. E vai dar 9 mais 9 mais 9. Passa 202. Oi. A sua fala está travando um pouquinho. Deixa eu ver se eu estou. Nem escutar o que você está falando. Então, veja. O que eu falei foi que a gente quer calcular a média quando eu estou com uma tabela de distribuição de frequência. Tá? Isso aqui que a gente vai fazer. Calcular a média. Ok? Deixa eu botar aqui. Não, deixa eu voltar. Isso aqui que eu quero fazer. Aí, o que eu falei até agora foi que a gente perde informação, porque a gente só sabe, por exemplo, que 4 alunos tiraram nota entre 0 e 2. Tá? 10 alunos tiraram nota entre 2 e 4. E assim por diante. 5 alunos tiraram nota entre 8 e 10. Então, eu vou escolher, dentro desse intervalo aqui, de 8 a 10, um ponto para representar, para dizer todos os alunos nessa classe tiraram essa mesma nota. E qual vai ser esse ponto que eu vou escolher, de 8 a 10? Eu vou escolher o centro, que é o ponto médio, no caso 9. Então, eu vou dizer que os 5 daqui, os 5 alunos dessa classe, que eu não sei mais quais são as notas,
todos eles tiraram nota 9. Tá? Então, vai ser 9, mais 9 uma vez, mais 9 duas, mais 9 três, mais 9 quatro, mais 9 5. Ou seja, 5 vezes 9, que ia dar um total de 45, o total das notas dos alunos dessa classe. A mesma coisa eu fiz para todas as outras classes. E depois eu somei a nota total, 202. Com essa nota, eu posso calcular a média. E vai ser o quê? Aí eu vou dizer, é igual a 202, o 9, dividido pelo total de alunos da classe, que é 40. Então, a média, quando eu olho para a tabela de distribuição de frequência, ela é, nesse caso aqui, mais alta do que a média, deixa eu marcar aqui, ó, do que a média que eu calculei aqui embaixo. Do que a média que eu calculei aqui embaixo, ó, que era 4,72. E por que essa diferença dessa nota com os dados originais e essa da tabela? Por que essa diferença? Um é 4,72, a outra 5,05. Essa diferença existe porque, quando eu perdi a informação dos dados originais, eu fiz aproximações aqui. Eu considerei que todas as frequências de cada classe, tá? Elas eram notas todas iguais ao ponto médio. E quando eu fiz essa aproximação, causou um desvio. E esse desvio fez com que a média da tabela de distribuição de frequência ficasse diferente da média com os dados originais. Ok, gente? Então, eu vou botar um processo aqui, ó, vou botar uma coluna adicional aqui, como eu vinha fazendo antes. E essa coluna adicional ela vai servir para calcular a média. Como é que eu vou fazer? Vai ser, ó, o ponto médio, vai ser o ponto médio xi vezes a frequência fi. Quando eu multiplico o ponto médio vezes a frequência, eu obtenho as notas, o total de notas de cada classe. Eu vou fazer isso aqui, ó, igual a... Eu vou botar xi, igual a xi, que é O4, vezes a frequência, que é Q4. Quando eu faço isso, vai dar 4. Tá? Vou repetir aqui para esse número, ó, igual ao ponto médio xi, que é 3, multiplicado pela frequência simples, que é 10. Aí vai dar 30. Se eu arrastar para baixo, eu tenho todos os produtos, estão vendo? Iguaizinho ao que eu tinha calculado antes. E se eu somar agora, para ter o total, eu vou botar aqui autossoma, aí eu tenho o total de 202 notas. Então, a média, deixa eu apagar isso aqui, porque agora eu não preciso mais disso. A média ficou igual, aí ele, ó, está aparecendo zero porque está o 9. O 9 está esse espaço em branco. Mas no nosso caso vai ser T9. Tá?
essa média vai ser igual a T9 dividido pela quantidade de dados, que é 40. 5,05. Professor, Pode perguntar. tipo assim, se eu sou uma pessoa de fora e quero entender essa tabela, como é que eu faço para entender, por exemplo, para entender cada coluna dessa? Tipo, para saber o que é. Sei. Veja, teve algumas aulas que ele explica como montar uma tabela desse tipo. E eu dei uma aula fazendo essa tabela aqui, mas você não pôde assistir. Não, professor, eu tô dizendo assim, tipo, se eu sou uma pessoa de fora e tô querendo entender eu tô uma suposição, entendeu? Sei. Não, essa tabela é tipo uma tabela que é um resumo desse conjunto de dados. Só que eles estão organizados em grupos. Cada grupo é uma classe. Aí eu tenho os grupos aqui e quantos alunos tiraram notas dentro de cada classe dessa. Não é? Normalmente, essa técnica ela é utilizada em todas as áreas de pesquisa. Quando eu tenho dados que são variáveis contínuas desse tipo, normalmente a gente encontra tabelas assim. E, às vezes, eles não colocam nem desse modelo. Olhando só para esse lado amarelo, veja, eu vou abrir uma tabela que você pode ter visto já em jornal, que é um exemplo de uma tabela de distribuição de frequência. Deixa eu abrir aqui. Ó. Aula 2. Deixa eu te mostrar um exemplo de uma tabela. Professor, Oi. depois o senhor só me reforça aí o assunto para mim estar pesquisando depois, porque não é que o assunto seja difícil, é que eu quero ficar lembrando, porque eu trabalho o dia todo aí, não tenho... Sei. Veja, todas as aulas e os slides estão lá no SIGA. Viu? Se você procurar ali, você vai encontrar. Ó, pronto, ó, veja, uma tabela desse tipo. Uma tabela dessa pode estar num jornal, que ele tem a população do censo de 2010, segundo a faixa etária. Então, eu tenho classes aqui que são grupos de idades, cada uma dando um intervalo de 4 anos, de 0 a 4, aí ele diz de 5 a 9, 10 a 14, só não está com aquele sinalzinho lá. E aqui o número de pessoas do sexo masculino em cada classe dessa, e aqui a frequência percentual. E aqui do sexo feminino e a frequência percentual. Veja, uma tabela desse tipo, você olhando, você não entende? Eu não vou conseguir entender o que é essa porcentagem aí do lado. Essa porcentagem é a frequência percentual dentro de cada
classe dessa. Veja como é que se calcula essa frequência. Deixa eu mostrar aqui a tabela que eu fiz. Por exemplo, 4 alunos tiraram nota de 0 a 2. Uma frequência percentual, ele transforma em porcentagem. Aí ele diz, ó, é como se eu estivesse fazendo uma regra de 3. Os 40 alunos representam 100, vou botar aqui, por cento. Tá? Aí ele diz, nessa classe aqui eu tenho quantos alunos? Aí eu tenho 4. Aí esse 4 é quantos por cento? Aí vai ser um valor X por cento. Tá? Aí eu resolvendo a regra de 3, aí eu encontro que esse valor X% aqui, 4, vai ser 10% do total de 40 observações que eu tenho. Como é que eu sei disso? Ó? Eu vou fazer, ó, vou resolvendo a regra de 3. 40x igual a 4 vezes 100. Vou botar aqui. 40x vai ser igual a 4 vezes 100. A interseção aqui vai ser 400. Tá? Aí x, vou botar aqui x, ele vai ser igual a quanto? 400. 400, vou botar assim, igual a 400 dividido por 40. Ele diz, o x é 10%, quando eu resolvo essa regra de 3. A gente fez essas contas na aula da semana passada, e a gente calculou essas frequências percentuais aqui. Por exemplo, esses 12 alunos que tiraram nota de 4 a 6, eles representam 30% da minha turma de 40 alunos. 30% dos alunos tiraram nota entre 4 e 6. Ou então, 12 alunos tiraram nota entre 4 e 6. Eu falando aqui é de uma forma absoluta, eu estou contando os elementos. E eu falando aqui, eu estou transformando em porcentagem, o percentual. Tá? E é fácil resolver isso, por quê? Porque eu pego 12 dividido por 40 e multiplico por 100, aí dá 30. Cada número desse aqui foi calculado da mesma forma. Tá? Então, eu vou salientar a importância, tá? Que a gente está numa sequência. Veja, é a sequência que a gente está seguindo. Do início, a gente apresentou para que serve a estatística, falamos das variáveis que a gente vai analisar. Normalmente, a gente vai trabalhar com variáveis que são qualitativas ou quantitativas. Em seguida, a gente mostrou como fazer algumas tabelas e depois fazer gráficos dos meus conjuntos de dados e das tabelas também. Então, estou numa sequência. Aí, daqui a pouco, ó, medidas de posição. Aí, eu vou calcular essas medidas para o meu conjunto de dados e também para as tabelas que eu montei. Então, ó, tudo eu estou numa sequência. Tá? Eu tive aula 1, 2, 3, essa é a 4ª aula. Tá? E ela está lá sendo apresentada no SIGA-A. Quanto tempo leva cada aula dessa? Assim, ó, tem algumas que é 12 minutos, 15 minutos. As maiores demoram 30 minutos. E é apresentado tudo isso. Então, eu vou pedir
tá? Para a pessoa não ficar perdido na sequência, porque estatística, desde o início até o final, eu vou estar falando das coisas da aula anterior. Então, é importante, para a gente não ficar perdido, a gente ver esses vídeos. Se você assistir esses 4 vídeos aqui, eu lhe digo uma coisa, no máximo 60, 70 minutos apresentando. E está tudo lá no Cigarra. Vamos aqui para o Cigarra para ver. Vídeos que são importantes vocês verem. Entra no Cigarra e entra aqui na turma principal. Pronto. Aí tem uma indicação aqui de como criar o e-mail. Aí eu tenho um vídeo aqui, que ele ensina como criar as tabelas de distribuição de frequências. Tá? Esse vídeo, se eu clicar aqui, 28 minutos. 28 minutos. Aí o próximo, que é esse aqui, eu tenho outro que eu não coloquei aqui, dos gráficos. Eu fiz o gráfico e não coloquei o vídeo. Mas eu vou botar esse do gráfico. Vou até inserir logo agora, porque você já vê. Deixa eu... Deixa eu abrir aqui. Esse aqui foi o do gráfico. Copiar. Mas eu dei a aula falando... Aí vai ser o vídeo. Inserir o vídeo. Cadastrar vídeo. Gráficos estatísticos. Aí foi aqui. Deixa eu botar o link. Salvar. Pronto. Então, vamos voltar aqui para a turma ver. Então, teve esse aqui, que foi... Vamos dizer, 28 minutos, está vendo? O próximo, que fala dos gráficos, 9 minutos. Tá? 28 mais 9, 37 minutos. Mas esse aqui, 40 minutos. Então, 37 mais 40 vai dar 77 minutos. Com essas aulinhas aqui, você se atualiza sobre todo o assunto que foi dado até agora. Tá? Aí eu estou continuando essa parte aqui de medidas de posição. Aí, nessa aula de hoje, eu já considero que eu já sei fazer tabela, que eu já sei fazer gráfico. A gente fez isso bem detalhado na aula passada. Tá? Então, quando não entender alguma coisa, informe que a gente revisa, que a gente faz de novo. Aí, quando eu já estou com a tabela e com o gráfico feito, aí eu vou calcular a média. E para calcular a média, depois de criar essa tabela, essas classes e essas frequências, aí, com base nessas classes, eu encontrei o ponto médio de cada classe. Está no centro da classe 0 a 2, 3 está no centro da classe 2 a 4, e assim por diante. Aí eu vou multiplicar o ponto médio, xi, vezes a frequência, o número de
alunos que eu tenho em cada classe é a frequência. Aí vai estar aqui, ó, os valores. Quando eu somo 202, divido pelo total de alunos que eu tenho, 202 por 40, eu tenho essa média. Tá? Então, o caminho é esse. Veja, estatística sempre trabalha com números, com dados. Tá? Dá algum trabalho, mas a gente fazendo num software desse, a gente não corre risco de errar em conta. É só seguir o caminho que a gente vem fazendo, que chega num resultado bom. Inclusive, no CIGA, eu coloquei essa aula. Veja, essa aula do dia 10. Deixa eu ver. Se eu não coloquei, eu esqueci. Na realidade, eu esqueci de colocar ela. Por quê? Porque foi uma aula presencial. Tá? Mas quando terminar e eu tiver complementado com as medidas, eu coloco ela também. Tá? Então, a gente aprendeu a calcular média aritmética para um conjunto de dados aqui, dados originais, ou dados brutos, como é chamado, e para uma tabela de distribuição de frequências. Tá? Mas tem uma outra alternativa, que é quando eu tenho uma tabela dessa por valor. Feito essa aqui, ó. Essa tabela de distribuição de frequência por valor. Nessa tabela eu não tenho classe. Mas eu vou fazer do mesmo jeito que na anterior. Deixa eu marcar aqui. Estão vendo? Ó? Aí vai ser xi, que é o valor da variável, vezes a frequência. Tá? Deixa eu centralizar aqui. Tá? Então, vai ser igual, tá? O valor da variável, 0 erros, multiplicado pela frequência simples, 25. Vai dar um total de 0. Aí, o próximo, ó, vou botar igual, tá? Um erro por página, nesse problema, vezes a frequência, 20. E assim por diante. Eu baixando, eu calculo o total de erros aqui nessas 50 páginas. Aí, se eu somar o total de erros, ó, 33 erros. Aí, como é que eu calculo? Número, vou botar assim, número médio de erros por página do livro. Tá? Isso é o que eu estou... Isso é o que eu estou calculando. Tá? Como é que eu vou calcular agora? Se eu já tenho esse total. Aí eu vou dizer, vai ser igual a soma total, 33, dividido pelo total de dados. Onde é que está o total de dados? Está aqui, ó, 50 páginas. Vamos estar aqui. 50 páginas. Aí, quando eu calculo isso, dá a média. Tá? Aí eu digo assim, ó, eu posso dizer assim, aproximadamente, eu vou arredondar, 0,7 erros por página do
livro é aproximadamente o número médio é de 0,7 erros página por livro, por página do livro. Bom, ok, um valor menor do que 1. O que é que isso significa? Se der um valor menor do que 1, significa que eu tenho muitas páginas no livro que não tem erro nenhum. Tá? Aí, por isso, levou a média lá para baixo. Então, eu tenho 25 páginas que não tem nenhum erro, e eu tenho algumas que têm um erro. 20 com um erro. Mas a grande maioria, com 2, 3 ou 4 erros, são poucas páginas. Do jeito que está aqui. Tá? Então, essa é a interpretação da média dessa tabela de distribuição de frequências por valor. Ok, gente? Então, ó, eu calculei a média, tá? Para os dados brutos, para uma tabela de distribuição de frequência por intervalo de classe e para uma tabela de distribuição de frequências por valor, onde eu não fiz classe. Eu coloquei exatamente o valor da variável e eu contei quantas vezes ela ocorreu. Tá? Aí, com isso, a gente resolve a questão da média. Tá? Por quê? Porque eu tinha falado aqui, ó, na aula, que a gente tinha 3 medidas: média, moda e mediana. Aí eu calculei a média em 3 situações. A mesma coisa eu vou fazer para a moda e para a mediana. Ok. Estão cansados? Um pouquinho. Mais ou menos, professor. Veja, eu não vou dar uma sequência muito grande, não. Mas, por exemplo, eu queria dizer para vocês que, dependendo da forma dos dados, tá? Dependendo da forma dos dados, essas medidas são mais aconselhadas. Por exemplo, se eu tiver uma distribuição assim mais ou menos simétrica, em geral eu uso a média. É uma medida que é muito utilizada. A moda, ela é definida como o valor da variável que teve a maior frequência. E onde é que isso ocorre? Em geral, em fábricas de sapatos, por exemplo. A grande maioria dos sapatos masculinos são tamanho 40, 41. Então, a produção maior vai ser para esses números que têm a maior frequência. Então, a moda, ela é adequada, é uma medida adequada nessa situação em que eu estou interessado em ver o valor que mais se repetiu, que teve maior frequência. Tá? E a mediana, ela é uma medida que ela é adequada quando os meus dados não são simétricos. Está vendo essa simetria aqui? Se não é simétrico, é mais adequada a mediana. Deixa eu mostrar aqui na frente, ó, nos slides. Apresentar aqui na frente os slides. Até aqui está falando de média, tem muitos problemas resolvidos. Tá?
Aí, em seguida, ele começa a falar da moda. Tá? Eu queria ver aqui. Vai chegar algum gráfico aqui. Ó, aí ele está calculando a moda. Isso aí a gente vai ver daqui a pouco, provavelmente, talvez na próxima aula, que eu não acho que dê tempo. Tá? Será que eu não tenho um gráfico aqui assimétrico? Pois não tenho. Olha que coisa. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu botar aqui uma distribuição assimétrica. Deixa eu mostrar uma imagem aqui. Ó. Veja. Ó, pronto, essa daqui. Eu estava querendo um gráfico. Toda grande. Não, eu não estou querendo ver vídeo. Não. Eu quero só ver esse gráfico aqui. Está vendo esse gráfico aqui? Ó, então, os dados é simétrico. Quando é simétrico assim, o mais adequado é a média. Mas eu posso ter um conjunto de dados assimétrico, ou seja, a maior frequência aqui está desse lado maior, ou então desse lado menor. E esse gráfico não está bom. Pronto, esse daqui, ó. Esse daqui me dá uma ideia boa. Por quê? Porque eu tenho como se fosse a renda. A grande maioria das pessoas tem uma renda baixa. E tem alguns que têm uma renda bem mais alta. Tá? Aí o que acontece? A maioria está aqui localizada nos valores baixos. Por exemplo, 1 ou 2 salários mínimos. Vocês sabiam que na população brasileira eu tenho quase, eu vou dizer assim, 55% da população ganha 1 a 2 salários mínimos, a grande maioria não ganha nada, porque não está nem empregado, né? Mas 1 e 2 salários mínimos é 55% da população. Se eu disser 3,5 salários mínimos, que vai dar cerca de R$ 4.000, eu tenho 90% da população. Então, ó, uma pessoa que ganha R$ 4.000, ele pode dizer que já ganha bem maior do que 90% que está abaixo dele. Tá? Então, para uma distribuição desse tipo, a medida mais adequada é a mediana. Tá? Então, observe, vamos dizer que eu estou com um conjunto de dados aqui. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, tá vendo? Do número de erros por páginas. Qual é o número de erros mais comum? O que mais ocorreu, o que é mais comum, é o que tem maior frequência, que é 25. Aí eu diria, a moda, o que é mais comum de ocorrer é que a moda seja igual a 0 erros. Eu diria, olhando para essa tabela aqui, eu diria, a moda é 0 erros. Tá? E está aí, calculado. Tá? Mas, se eu fosse representar a média, a gente já calculou a média deu 0,66 erros por página, menos de 1 erro por página. Tá? Então, a média, vou botar aqui, média igual, eu vou botar assim, igual a
0,66. Tá? Aí veja, quem seria a mediana dos erros? A mediana, normalmente, ela é calculada quando os meus dados têm uma forte assimetria. E essa forte assimetria vai fazer, tá? Vai fazer com que a grande maioria dos valores sejam pequenos, ou então a grande maioria dos valores, a maior frequência, seja muito alta. Tá? Então, eu queria colocar um exemplo aqui, uma amostra com 10 pessoas. Tá? Aí eu vou botar, ganhar um salário mínimo, ó, já estou botando ordenado, 2, 2, 2, 3, 3, 4. Tá? Nessa situação, quantas observações eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E os dados já estão ordenados. Eu tenho 11 dados, que representam a renda. Deixa eu escrever aqui. Renda em salários mínimos. Tá certo? Renda em salários mínimos. Então, a gente poderia calcular a média aqui. Tá? Vamos calcular a média para a gente ver como é. Ó, eu vou somar, vou botar aqui uma autossoma, 21, aí eu vou botar, calcular aqui, ó, igual 21 dividido por 11, que eu tenho 11. Então, em média, aproximadamente 1,91 salários mínimos. Tá certo? Essa é a média. Tá? Se a gente fosse pedir a moda, o valor mais frequente, isso aqui vai ser a média, a moda ó, seria esse valor aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Maior frequência, que mais se repetiu. A moda vai ser 1 salário mínimo. A média é 1,9. A mediana eu preciso estar com os dados ordenados e eu vou contar quantos elementos eu tenho, dividir os dados em duas partes iguais. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou marcar aqui dessa cor e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Os maiores. Eu vou marcar aqui de amarelo, porque amarelo é ouro, né? Então, estão as maiores rendas. Então, eu tenho os 5 menores e os 5 maiores. O que ficou no meio vai ser a minha mediana. Eu vou chamar de mediana 2. Tá? Então, observa. Como eu tenho um número de dados ímpar, 11 elementos, aí eu dividi em duas partes e ficou um aqui no meio. Tá? Ficou um aqui no meio. Mas, se eu tivesse somente 10 elementos, agora eu vou apagar o 4. Tá? Se eu tivesse somente 10 elementos, aí eu teria 5 em cima, tá? E aqui 1, 2, 3, 4, 5 embaixo. E agora, como é que eu calcularia a mediana? Se eu tivesse... aí eu vou botar aqui, nesse caso, N ímpar, e se N fosse par, que é agora 10. N ímpar era 11. E se N fosse par, que é 10? Aí eu ia pegar os dois do meio, esses dois aqui, que eu vou deixar em branco, e ia calcular a média. Tá? A mediana
nesse caso, seria 1 mais 2, 3, dividido por 2, 1,5. Salário mínimo. Tá? Então, veja que mudou aqui, né? Quando o N é par, eu calculo a média dos dois do centro. E se ele for ímpar, eu pego o elemento do centro, que está dividindo em duas partes iguais. Professor, o senhor repete como se fosse fazer a média aritmética. Se for ímpar? Se for ímpar, por exemplo, eu tenho 4 aqui, tá certo? Aí eu vou dividir em duas partes iguais, e o que ficar no centro dos dados vai ser a mediana. Eu não preciso calcular a média. Tá? Ó. Não. Deixa eu botar aqui. Tá? Ó, aqui tem 11 observações. Tá? Então, veja só. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª e a 11ª. Tá? Então, ó, nesse caso, N é ímpar, N é 11. Então, quando eu estou nessa situação, a mediana é essa daqui, que é 2, tá certo? Mas veja, se o N fosse par, ó, vou copiar para cá, ó, o mesmo conjunto de dados. Agora eu só tenho 10 dados, tá certo? Eu tenho 5 aqui e eu tenho 5 aqui. Aí eu vou fazer como? Porque eu não tenho só um mente e um número no meio, como eu tinha aqui. Agora eu tenho 2 números, esse e esse. Aí, quando o N é par, eu pego os 2 do meio, o quinto e o sexto, e calculo a média. 1 mais 2, 3. Dividido por 2, 1,5. Tá certo? Eu queria dar um exemplo, que é o seguinte. Imagine que nessa minha amostra, com 11 pessoas, tá? Eu tenho, imagine que a pessoa que ganha mais, tá? Ganha 400 salários mínimos. Tá? Então, ó, um salário mínimo, 2, 3, e tem um que ganha 400 salários mínimos. Quanto é que ia ficar a média? Aí eu vou somar aqui, ó. A média, ó, 417, nesse caso. Deixa eu botar aqui. Média igual a 417 dividido por quanto? Por 11. Então, ó, esse valor alto, extremo, puxou a média para cima. Tá? Ou seja, ele fez a média aumentar. 37 salários mínimos. Então, isso é uma informação errada. Por quê? Porque 37 salários mínimos é uma coisa rara no Brasil de ocorrer. Então, se a gente observasse a mediana, vou botar aqui, mediana, vai ser quanto? Quando eu estou com 400. Continua a mesma coisa, igual a 2. Ou seja, a mediana ela não se deixa influenciar por valores extremos. Por quê? Uma pessoa que ganha muito, 400 salários mínimos, ele puxa a média para cima, como a gente viu aqui, mas não consegue puxar a mediana. A mediana continua 2 salários mínimos. Por quê? Porque a mediana ordena os dados e pega o que ficou no centro. Se esse extremo fez crescer muito os valores,
a mediana é robusta, ela permanece onde está. Ou seja, a mediana não se deixa ser influenciada por valores extremos. Tá? E a moda é o que tem maior frequência, moda. No caso, a maior frequência que ocorreu foi um salário mínimo. Entenderam a diferença entre essas medidas? Ou seja, se os dados estão bem comportados, são simétricos, a média representa o centro dos dados. Tá? Se os dados são assimétricos, eu tenho valores extremos que têm frequência alta, como aqui. Então, nesse caso, a mediana é adequada. Então, deixa eu botar aqui, colocar aqui do lado para a gente se lembrar. Dados assimétricos, o mais adequado é a mediana. Dados comportados, que eu chamo de simétricos, é a média. E se eu estou interessado em dados onde ocorre a maior frequência, eu estou em uma linha de produção, em fábricas, tá? Dados com, eu vou botar aqui, maior frequência. Então, nesse caso, é a moda. Tá? Então, veja, esses números aqui, eles servem, a moda, a média e a mediana, eles servem para representar um conjunto de dados através de um único número. Mas, dependendo do formato dos dados, um deles pode ser mais adequado do que o outro. Tá? Então, só repetindo, a média a gente já aprendeu a calcular. A moda, basta olhar a maior frequência aqui. E a gente já diz quem é a moda. E a mediana, o que é que a gente precisa? Tem algumas etapas. Etapas para calcular mediana. Vou botar aqui. Aí eu vou botar primeiro. Primeira coisa que você faz é ordenar os dados. Certo? Segundo, depois dos dados estarem ordenados, tá? Verificar se o número de observações é par ou ímpar. Tá? Vou verificar isso, está ordenado. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma continha que é a seguinte. Eu vou somente pegar aqui, ó, n dividido por 2. Se for inteiro, é par. Tá? E se não for inteiro, é ímpar. Tá? Então, veja, o terceiro elemento, a terceira etapa, se n é ímpar, tá vendo? Se n é ímpar, vírgula, a mediana será o valor na posição. Eu vou botar aqui, vou abrir um parênteses aqui, tá? N mais 1 dividido por 2. Se n é ímpar, a mediana será o valor na posição n mais 1 dividido por 2. Por exemplo, quando n é ímpar, 11,
11 mais 1, 12. Dividido por 2, 6. Então, a mediana é o sexto elemento. O sexto elemento é quem? 2 salários mínimos. Tranquilo? Então, se N é ímpar, a mediana será o valor que está nessa posição, N mais 1 sobre 2. Tá? Aí eu vou botar aqui, se N é par, vírgula, a mediana é a média entre os elementos na posição. Eu vou botar aqui N sobre 2 e N sobre 2. Vou dar um espaço aqui, mais um. Vai ser o elemento que está nessa posição. Então, observa. Por exemplo, se N é par, se N é par, no caso N aqui, 10, é par, né? Então, 10 dividido por 2, 5. Aí vai ser esse quinto elemento. Tá? Esse é o quinto elemento. Tá? E depois, 10 dividido por 2, 5. Mais 1, 6. O sexto elemento, que é esse aqui. Então, a mediana vai ser a média entre o quinto e o sexto elemento. Então, a média entre o quinto e o sexto elemento, 1 mais 2, 3. Dividido por 2, 3 dividido por 2, 1,5 salários mínimos. Tá? Então, eu estou com a ideia, tá certo? Do que é moda, média e mediana. São medidas que servem para representar um conjunto de dados. Tá? Através de um único número. Certo? Deixa eu parar a apresentação aqui. São medidas que servem para representar um conjunto de dados através de um único número. Mas eles têm conjuntos de dados que são adequados para utilizar essa medida. Tá? Aí, dependendo se eu estou interessado no valor que mais se repete, eu uso a moda. Se os dados são simétricos, eu uso a média. Se são assimétricos, eu uso a mediana. Então, tem 3 indicações de utilização das medidas. Tá? E, dependendo das indicações dessas medidas, a gente pode calcular elas. O que é que ficou faltando a gente ver na aula de hoje? Que a gente vai encerrar daqui a pouco. O que ficou faltando é calcular moda e mediana para uma tabela. Por quê? Porque a gente viu como calculava a média para dados brutos e para tabelas de distribuição de frequência. Mas a moda e a mediana a gente ainda não calculou para dados tabelados. Então, a gente vai calcular isso na próxima aula. Tá? A gente vai encerrar por aqui. E eu vou enfatizar novamente, pedir para vocês assistirem aqueles vídeos lá, tá? Que eu falei. Aqueles vídeos são importantes para vocês para vocês entenderem, tá? Como a nossa sequência que eu estou usando, né? Eu tenho um conjunto de dados, faço tabelas, faço gráficos e chego numa... Agora já estou numa situação de começar
a calcular medidas estatísticas, tá? A tendência é que na próxima aula, na terça-feira, a gente continue resolvendo problemas aqui com aula síncrona, viu? Na próxima semana, é provável que a gente tenha 2 aulas síncronas. Aí eu já estou informando antecipadamente. Por quê? Porque a gente está andando e a gente tem muita informação para trabalhar, muito exercício para treinar. Então, a gente já precisa assistir aqueles vídeos e depois resolver mais problemas, tá certo? Tudo bem, gente. Se tiver alguma dúvida, pode falar agora. E também, na próxima aula, né? Vocês vão ter a oportunidade de ver os vídeos. Quem ainda não viu, veja os vídeos e na próxima aula pode trazer dúvidas para a gente conversar. Tá? Então, a gente vai encerrar por aqui. Ok, professor, boa noite. Alguma pergunta antes de eu encerrar? Tudo bem. Então, boa noite a todos, tá certo? Boa noite, professor. Até terça-feira. Terça-feira vai ser presencial, viu? Na próxima. Deus quiser. Boa noite, professor. Até mais. Ô, professor, eu acho que eu não tinha chegado ainda. As próximas aulas vão ser presenciais? Não, desculpa. Vai ser síncrona aqui, tá? Não vai ser assíncrona, porque normalmente eu estava deixando... essa turma